Bom dia, minha gente, bom dia. Já agradecer já. Vamos começar mais um sem roteiro. Eu quero falar hoje sobre um tema também bem legal, minha gente. Mais sobre fé, né? Fé e lei da atração. Vai depender também de cada um, né, gente? Da fé de cada um. Eu mesmo acredito muito nisso, né? E eu vou falar um pouco do meu relato, da minha história. Eu, há 3 anos atrás, eu fazia muito. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu tinha acabado de me separar de um relacionamento muito tóxico. E tinha acabado também de perder minha mãe. Tudo aconteceu no mesmo tempo, minha gente. Eu tinha também acabado de ter meus filhos. Eles ainda estavam muito novinhos. Então aconteceu tudo no mesmo tempo. E com tudo isso, eu não consegui enxergar o lado bom das coisas, né? Só conseguia ver coisas ruins, porque também aconteciam muitas coisas ruins ao mesmo tempo. E eu só fazia ficar triste, reclamar. Eu me lembro que eu reclamava muito. E não focava no que eu já tinha, né? Que eu tinha ainda. Então, as coisas, quando eu percebi que as coisas começavam a piorar mais ainda, entendeu? Foi quando um dia normal, eu comecei a ouvir a palavra. Estava em casa, comecei a ouvir a palavra. Mesmo com tudo isso, eu ainda tinha forças para ouvir, porque eu nunca perdi minha fé, mesmo com tudo isso, mesmo reclamando, murmurando, que a gente, querendo ou não, a gente é falha, a gente é ser humano, entendeu? Mesmo com tudo isso, eu nunca perdi a fé em Deus, nunca deixei de buscar, deixei de orar, deixei de ler uma Bíblia por causa disso. Não deixei a dor que eu sentia ser muito maior do que minha fé. Então, com tudo isso, eu continuei ainda tendo fé em Deus, né? E eu vi na internet falando sobre ele, lendo a palavra, eu vi um vídeo falando sobre atração, lei da atração, essas coisas. E como eu já tinha fé, eu liguei uma coisa a outra e eu vi que fazia sentido, né? E até porque também tem na Bíblia, minha gente. E na Bíblia que a palavra ela tem poder. Eu não sei mais ou menos o versículo que é, mas se você for pesquisar, você vai ver que tem na Bíblia que a palavra ela tem muito poder. Então, eu acredito que lei da atração seja a fé. Só que as pessoas deram um nome, né, pra falar lei da atração e tal, mas eu acredito que seja muito a fé e o poder divino, entendeu? Então, eu comecei a praticar. Eu comecei a focar no que eu tinha, no que eu já tinha. Eu tentei esquecer todos os meus problemas, foquei só no que eu tinha e comecei a agradecer o que eu tinha. E quando eu parei para olhar para o lado, eu percebi que eu tinha muitas coisas ainda boas, minha gente, muitas coisas boas, que eu era rica e não sabia. Que eu olhava para o lado e tinha 2 filhos lindos, com saúde, um filho abençoado, que eu tinha saúde, que eu tinha Deus primeiramente, né? Então só isso eu já era para estar agradecendo a Deus. Então eu foquei nisso, eu procurei esquecer os problemas, eu não foquei muito nos problemas e comecei a agradecer. Parei de reclamar, entendeu? Parei muito de reclamar. A partir do momento que eu comecei a enxergar o que eu tinha, eu comecei automaticamente a parar de reclamar. Eu comecei a enxergar que eu tinha muitas coisas boas ao meu redor, muitas coisas de valor que muitas pessoas não tinham o que eu tinha. Então eu comecei a ser grata a Deus. Por isso que eu me levanto muito isso, falo sobre gratidão, que você tem que agradecer o que você já tem, porque você agradecendo o que você já tem, Deus e o universo
que liga muito uma coisa a outra, vai ver que você é grato pelo que você tem e vai ver que você é merecedor de ter coisas muito melhores. Então, por isso que eu levanto muito essa pauta de você estar sempre agradecendo a Deus, sempre sendo grato todo santo dia, agradecer pelas coisas pequenas, pelas coisas simples, porque é daí que vem as coisas grandes, minha gente. Então eu comecei a agradecer a Deus por tudo, até por um grão de açúcar eu agradecia. E eu percebi que as coisas começaram a melhorar, muitas coisas melhorou, minha gente, muitas coisas melhorou. Eu percebia que Deus usava até as pessoas que eu nem conhecia para poder me ajudar. Às vezes eu estava em casa pensando, colocando aquele pensamento positivo nas coisas e vinha na minha porta, minha gente, era incrível, vinha na minha porta. Depois eu ficava pensando assim, meu Deus, o Senhor viu meu pensamento, foi. Eu ficava tão surpreendida com aquilo, que eu ficava o dia todo rindo e agradecendo, claro, e dizer como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso, Deus é maravilhoso, minha gente. E eu agradecia. Como é que eu dentro de casa, no meio do nada, porque eu moro na área rural, e o Senhor mandou pessoas que nem eu nunca vi na minha vida para me ajudar com o que eu estava precisando. Era incrível que ele vinha com o que eu estava precisando. Então, depois daquilo, o que eu aprendi que a gente tem que ter fé. Claro, a gente tem que ter fé, fazer a meditação, mas a gente também tem que correr atrás dos nossos sonhos. E com isso, mas você já começando a colocar em prática isso, as portas vão se abrindo para outras coisas, minha gente. E quando eu comecei a colocar em prática, tudo foi fluindo naturalmente, as coisas foram fluindo e foi acontecendo. E era incrível, e até hoje não para de acontecer na minha vida as coisas. As portas estão se abrindo em todas as áreas da minha vida, graças a Deus. Então, é sobre isso, você tem que ter fé, a palavra ela tem muito poder, coloque em prática, pare de focar. Às vezes é porque você só está focando nos problemas, foque no que você tem, olha ao seu redor, veja quanto você é rica, quanto você é abençoada, quanto você tem tantas coisas que nem todo mundo tem, que as pessoas faria tudo para ter o que você tem e você tem. Então seja grata, minha gente, agradeça a Deus por tudo. E é sobre isso, minha gente, ter fé, focar nas palavras positivas. Se vocês soubessem, minha gente, o que eu já passei, minha gente, vocês não estavam aí murmurando, um monte de vocês não estavam aí murmurando, reclamando da vida de vocês. Eu não gosto de falar sobre o meu passado, porque o meu passado ele é muito triste, ele é muito pesado, ele é muito obscuro. Mas se vocês soubessem, realmente vocês não estariam reclamando, muitos de vocês não estariam reclamando da vida, entendeu? Então seja grata. Eu sou a prova viva que eu estou aqui, que eu passei por muita coisa na minha vida e estou aqui agradecendo a Deus por tudo. Por mais que eu tenha passado por isso, mas foi permissão de Deus. E Deus sabe o que faz. A gente não sabe de nada, mas Ele sabe de tudo. Então seja grata, entendeu? Foque nas coisas que você tem. Agradeça todo santo dia. Ore. Que com certeza, minha gente, as coisas vão melhorar para vocês. A fé, a lei da atração vem disso, da fé. A fé que a gente tem, entendeu? A fé que a gente tem. Então, tenha fé. Agradeça, vá orando, entendeu? Procure falar mais com Deus, se aproximar de Deus, busque Ele, que é muito importante também. E é sobre isso. Ser sempre grata, ser sempre focar no que tem. É isso, focar no que você já tem, agradecer. Eu nem foco no que eu não tenho, porque isso aí, se Deus permitir, eu vou ter com o tempo. Então eu foco no que eu tenho. Eu fico tão feliz quando olho as coisas que eu olho pro meu passado e vejo quantas coisas mudou e quantas coisas eu conquistei por Deus primeiramente, depois por mim, sem ajuda de ninguém assim próximo, né, familiar,
Porque quem ajuda geralmente a gente são as pessoas que não conhecem a gente. Deus manda as pessoas que não conhecem a gente para nos ajudar, entendeu? Então não se sinta só se você está se sentindo só e acha que Deus não está te olhando, Ele está te olhando, entendeu? Ele está contigo e Ele vai mandar pessoas, anjos. Ele usa as pessoas para poder nos ajudar, para poder nos dar ânimo de seguir, entendeu? Então não se desespere, tenha fé, tenha paciência, que tudo é fase, tudo vai passar, nada nessa vida aqui é para sempre. Então não tem por que se desesperar, ficar achando que aquela situação sua vai ficar ali para sempre. Uma hora vai mudar, minha gente. Isso tudo é passageiro, nada é para sempre. Não se desespere, tenha fé, persevere, não desista, seja forte, resiliente e seja grata. E sobre isso. E se vocês gostam do meu conteúdo, desse conteúdo, né? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, se vocês comentarem pra eu saber que vocês estão interagindo também, né? Que vocês estão assistindo os meus vídeos. É sobre isso, minha gente. Hoje eu tive vários motivos também para não gravar vídeo. Eu tava me sentindo muito assim, sem vontade de gravar vídeo hoje. Mas eu nunca deixei as coisas ser mais fortes do que eu. Eu sempre tentei, primeiramente, manter minha fé e tentar ser mais forte do que meu cansaço, meu desânimo. Querendo ou não, vamos normalizar isso. Tem dias que a gente acorda, não tá com ânimo pra nada, tá só com vontade de ficar sem fazer nada. E é nessas horas que você tem que ser mais forte, você não tem que deixar o desânimo lhe paralisar. E eu estou aqui, mesmo com todo o desânimo, entendeu? Que às vezes bate uma melancolia na gente. É normal isso, né, gente? Só que a gente não é normal a gente deixar essa melancolia ser mais forte do que a gente. A gente tem que se mostrar que a gente é mais forte do que ela. Se apegar com Deus, agradecer a Deus, porque tem tanta gente aí que está nesse momento no hospital com doença, entendeu? Que queria tanto ter a oportunidade que a gente está tendo. Tem pessoas que nem estão mais aqui na Terra, que não teve essa oportunidade, mas que o tempo dela acabou. E a gente tem tudo isso. E por que a gente vai ficar triste? A gente tem que agradecer, tem que só viver. A vida ela é plena, ela é única, é uma dádiva, é um presente. Então, viva o agora, aproveite essa dádiva. Olha que dia lindo. Se você soubesse o dia como está lindo hoje aqui, tá uma benção. Então, aproveitem e seja grata e foque no que você já tem. É sobre isso. Que vocês tenham uma ótima manhã e beijo de luz para vocês. E lembre-se, seja grata.